Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada de sacramentos aqui. Hoje vamos falar sobre o sacramento da penitência. Então, puxa a vinheta. Bom, meus irmãos, iniciando o nosso conhecimento, vamos entender, na verdade, o que é o sacramento da penitência, né? Bom, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que tinham ferido com seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. Então, podemos ver que o sacramento da penitência é algo que, após você fazer, você confessar os seus pecados, você constrói uma vida nova. Então você, entre aspas, pensando dessa maneira, começa do zero, só que com um passo à frente. Tipo assim, eu já confessei os meus pecados, já estou perdoado, já estou reconciliado com a Igreja e com Deus, e agora vou construir uma vida nova. Então esse é o passo essencial do sacramento para a gente construir uma vida nova, uma vida onde você faz coisas boas, e deixa de lado o pecado, ou pelo menos tentar de verdade. O sacramento da penitência, ele tem outras nomenclaturas, pode ser chamado de outras formas, mas na verdade todos eles são a mesma coisa, no fim de tudo. Pode ser chamado de sacramento da conversão. Por quê? Porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão, e o esforço de regressar à casa do Pai, ou seja, de voltar à casa do Pai, como o filho pródigo na parábola que Jesus contou, da qual o pecador se afastou pelo pecado, por conta do pecado. É chamado também sacramento da penitência porque consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, como eu havia falado para vocês, que é uma construção diária, de todas as horas você está construindo aos poucos, uma vida nova, de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. É chamado também de sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial desse sacramento, como é muito conhecido, principalmente por essa nomenclatura de confissão, quando nós vamos confessar os nossos pecados ao sacerdote, que ali recebemos a absolvição dos nossos pecados, e chamado também de sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede a nós, penitentes, o perdão e a paz. É também chamado de sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia, nos chama de volta, nos acolhe novamente. Então voltamos aos braços do Pai, E é muito importante também entender que este sacramento está relacionado com outro vídeo que eu fiz para vocês, do outro sacramento, que é a Eucaristia. Lembrando que, para nós recebermos o Cristo, devemos, essencialmente, estar confessados os nossos pecados, estar limpos dos nossos pecados. Porque, ao recebermos a Eucaristia, recebemos também Cristo e nos tornamos tabernáculos vivos. Logo, não seria muito bom pensar por esse lado assim. Quando você vai receber alguém em sua casa, uma pessoa muito importante, ou seja um familiar, ou seja, sei lá, um parente que você está há muito tempo distante, nunca mais viu na sua vida e estava com saudade, ele volta para sua casa, vai passar um tempo lá e você fica assim: cara, minha casa está muito bagunçada, o que é que eu devo fazer? Arrumar a minha casa para receber essa pessoa tão importante. Então seria diferente em relação a isso. Confessar seria arrumar a nossa casa para receber Cristo, na Santa Missa. Então também é muito importante fazermos a penitência interior. O que é que seria?
Lembra daquela passagem que Jesus diz de que não sejamos como os falsos profetas, e que diz que é gritar, rasgar as roupas nas praças, gritar e mostrar que está fazendo uma penitência, está passando por um momento de conversão, de volta à casa de Deus? Bom, Jesus nos aconselha a sermos, na verdade, interiores, ocultos, né? Um pouco discretos, eu diria, em relação a isso. Colocar, como ele diz, perfumes, nos arrumar bem e demonstrar para todo mundo que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas na verdade estamos passando por um momento de conversão. Momento esse que é muito importante na nossa caminhada cristã, né? Uma construção diária, como eu falei para vocês. Então, é muito importante essa penitência interior. Que na verdade, como Jesus diz, não rasguemos as roupas, na verdade rasguemos nossos corações. Né, no sentido de voltar, né, à casa do Pai, e de uma maneira de conversão um pouco dolorosa, mas conosco mesmo no oculto, né, pois devemos prestar, devemos a nossa vida somente àquele Deus que está em oculto, né, então não aqueles que estão aparecendo por aí, ou enfim. Muito importante também, uma pergunta que muitas pessoas dizem, que sejam protestantes ou até mesmo católicos, já vi fazer isso, dizendo o seguinte: uma vez chegaram para mim falando assim: João, não é só quem pode perdoar os pecados, né? Deus. Então por que você chega para um padre que é humano e ele perdoa os seus pecados? Na verdade, meus irmãos, não é o padre, humano padre, tipo o padre Joãozinho que perdoa os nossos pecados. Na verdade é Deus que age por meio do Padre, né, que o Padre age em persona Christi, né, que perdoa os nossos pecados. Né. Então é como se fosse uma ligação, onde tem Deus, o sacerdote e nós penitentes. Então é um canal. Né. O Padre seria esse canal, essa ligação entre nós, pecadores, a Deus, né, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que perdoa os nossos pecados, né? Como vocês podem ver aqui na cruz, onde ele pagou, né, por todos os nossos pecados, né? E como vocês podem ver, tem a estola roxa, onde é a cor que mais representa esse sacramento, né? De uma maneira mais específica no tempo da quaresma, né? É mais utilizado essa cor, e nós utilizamos o tempo da quaresma para trabalharmos melhor a nossa penitência diária, né? Bom, os atos penitentes, os atos que nós pagamos, né? Existem alguns. A contrição. A contrição, ela é uma espécie de dor na alma, né? Uma detestação do pecado, buscando não cometer mais pecados no futuro. Como eu disse para vocês, né? Essa construção diária, né? De se afastar cada vez mais do pecado e se aproximar cada vez mais de Deus. Ela pode ser feita de duas maneiras, a perfeita e a imperfeita. A contrição perfeita, que também é conhecida como contrição da caridade, é uma tal contrição que perdoa as faltas veniais, né? Como chamado o pecadão e o pecadinho. O pecadão, que seria o pecado mortal, que fere o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e os pecados veniais, que são os, vamos dizer assim, os pecadinhos, né? Aquelas coisas que não nos ferem tanto, né? A imagem de Deus. Então, enfim, essa contrição, ela perdoa os pecados veniais e também os mortais, mas porém tem que ter a ação do sacramento da penitência, ou seja, a confissão, certo? Também tem a imperfeita, que ela é mais vista como um impulso do Espírito Santo, né? Diferente da outra, que é somente por vontade própria, vamos dizer assim, tipo, enfim, vinda de você mesmo, tipo, não sendo um impulso de uma vez, surgiu na hora, entendeu? Enfim, nasce da consideração da fealdade do pecador e do temor da condenação eterna, né? Então aquele medo de estarmos, na hora da morte, estarmos com medo de não ir para o céu, você no impulso assim, pede perdão por seus pecados, né? E nesse pecado, perdoa somente os pecados veniais. E se você quiser perdão dos pecados mortais, tem que fazer a confissão,
certo? Que é muito importante, é o passo essencial para este sacramento, para a construção desse sacramento, certo? A confissão dos pecados. A confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência, como eu falei para vocês. Os penitentes, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que tem consciência, sim, aqueles que você lembra, e de que tem consciência de que errou, após se terem seriamente examinado, mesmo que tais pecados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, né, que é os 10 mandamentos. Porque, por vezes, estes pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. Então, por mais que o seu pecado seja oculto, seja aquele mais bravo mesmo, você tem que contar, você tem que dizer, né? Como diz aqui a nossa fala, né? Criar a famosa vergonha na cara, né? Criar a famosa vergonha na cara e dizer que eu errei, eu sei que errei e me arrependo disso. Isso não é feio não, na verdade isso é lindo, né? Você está construindo cada vez mais a sua fé, né? Se arrependendo do seu pecado e mostrando: eu quero começar de novo, eu quero começar do zero, eu quero tentar ser uma nova pessoa, ser um novo cristão. Isso não é errado, não é feio, né? Na verdade é muito bonito. E uma frase muito bonita que eu achei do Catecismo da Igreja Católica, que eu vi, eu fiquei, cara, não tem como resumir de uma maneira melhor do que essa sobre o medo, né? Esse receio das pessoas de irem ao sacerdote confessar, porque você acha que aquele sacerdote vai estar te julgando, ele vai lhe julgar, ele vai apontar na sua cara o seu erro, ele vai... Não. A função do sacerdote não é essa. A função do sacerdote é escutar e perdoar os seus pecados, certo? Por meio de Deus, usando o nome de Deus. E cara, imagina você chegar num lugar, tá só você e o sacerdote, e olha, eu pequei, eu errei, e eu quero perdão, e ele vai lhe dar isso, né? É o único, né? Como eu posso dizer, o único julgamento, né? O único lugar que você vai ser julgado, onde você não é condenado, mas na verdade você é perdoado, né? Você vai mostrar o que você errou, e na verdade, em vez das pessoas dizerem que você errou, em vez do sacerdote dizer que você errou, mostrar que ele, nossa, não, que horrível que você fez, na verdade, filho, ele deu o perdão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele lhe dá o perdão. Então, a frase do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: quando os fiéis se esforçam por confessar todos os pecados de que se lembram, não se pode duvidar de que os apresentam todos ao perdão da misericórdia divina. Ou seja, se você falou para o sacerdote tudo que lembra, né? Você fez o exame de consciência direitinho, fez todo o processo perfeito, não há dúvida de que de fato é uma ação divina aquilo ali. Porém, os que procedem de modo diverso, um modo diferente, e conscientemente, ou seja, faz isso por vontade própria, ocultam alguns, esses não apresentam a bondade divina. Nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Ou seja, se você ocultou algum pecado por vontade própria, aqui diz, né, que aquilo não é uma ação divina, não é uma ação do Espírito Santo. Né? Então, se você disse isso, se você fez isso, você acaba não conseguindo o perdão, né? Porque não tem como você ser perdoado por uma coisa que você não disse, pensando por esse lado. Então, e finalizando a frase impactante: porque se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar o que ignora. Então, como é que eu vou chegar no médico? Mas eu estou sentindo isso aqui, mas deixa de contar no detalhe. Sei lá, eu senti febre, eu vomitei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu senti isso, senti aquilo. Como é que o médico vai lhe ajudar? Como é que o médico vai lhe mostrar o medicamento necessário para você ser curado? Então, pensando por esse lado, é essa mesma, esse mesmo sentido. E como confessar? Né?
Aqui na nossa descrição e no primeiro comentário do vídeo você vai poder ver o exame de consciência, né? Onde tem dizendo algumas perguntas que se você fez isso, se você não fez, né? Umas breves perguntas para você refletir sobre si mesmo, o que você fez e lembrar daqueles pecados que você cometeu, né? Você pode até, uma coisa que eu até vou aprender a fazer isso para não me esquecer, que eu me esqueço, nossa, que é uma beleza, mas eu vou começar a anotar, é não fazer uma listinha, contar nos dedos, colocar no papel, entre outras coisas que você puder fazer, colocar os pecados que você cometeu e cair dizendo na hora. Isso não é feio, muito pelo contrário, é necessário você fazer isso, porque você vai ser perdoado aqueles pecados que você mais fez errado, né? Que às vezes você nem se lembra, né? Enfim, fazer o exame de consciência, arrepender-se dos pecados cometidos e confessar todos os pecados que lembra. Lembrando, gente, que não é para você confessar, né, só antes da Páscoa, antes do Natal, não, tá? Vai começar o período da Quaresma, aí lá vem a quarta-feira de cinza, aí vou lá confessar, aí pronto, beleza. Começa a caminhada não, faz a penitência, faz o jejum, faz tudo aquele bonitinho, aí termina a Quaresma, passa a Semana Santa, começa a errar tudo de novo. Aí só deixa para se confessar lá no advento, perto do Natal. Gente, confessa quando necessário. Ou seja, sempre que você cometer um pecado, aquele grave, e você vai para a missa, você vai receber o corpo de Cristo, se confesse antes. Se confesse antes, porque é necessário. Imagina você chegar no banquete de uma pessoa, né? Uma pessoa lhe convida para um jantar e você chega lá todo sujo, todo mal acabado. Isso é feio, né? Isso pega mal. Então, é a mesma coisa, certo? Então, meus irmãos, este é o nosso vídeo sobre o sacramento da penitência. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu gostei. Coloque nos comentários alguma sugestão de vídeos que eu faça em relação a outros sacramentos, ou algumas dúvidas que vocês tiverem, podem colocar aqui, que eu irei ver e irei responder no próximo vídeo, tá certo? E também, muito importante, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, para receber os demais vídeos aqui do canal, certo? Fica com Deus e até mais. E vai se confessar. Tchau!